O crime na escola lá em São Paulo recentemente, que não foi o único, outros tantos aconteceram já, nós sabemos disso, não só no Brasil, a bem da verdade, já tem alguns dias de ocorrido e está no campo aí do inquérito policial, da investigação, enfim, para depois tomar outros caminhos aí no sentido da apuração devida daquilo tudo que aconteceu ali. E aí você dizer, mas já foi. Não, não foi. A gente é meio de achar que, depois de um, principalmente, no segundo, começar a achar que é normal. Lembra que eu falava sempre naquela onda de crimes que tivemos aqui em Matão, que culminou com o latrocínio do Vicente? A cada caminhonete roubada, não foi furtada, todo dia, né? Eu dizia todo dia no programa aqui, isso não é normal, porque depois da segunda ou terceira, a gente tende a achar, incorpora isso como se fosse algo normal, não pode banalizar o absurdo. Então, e nem deveríamos fazer o mesmo com algo aparentemente menos ofensivo, quanto mais os absurdos. Começar a achar, mas se nos Estados Unidos é assim, é normal que seja no Brasil. Não, definitivamente não podemos pensar assim. Isso, então, impõe o entendimento disso tudo ao longo de quantos dias forem necessários. Então, não importa se isso aconteceu há 10, 15 dias ou há um ano. Se ele se repete e revela um estado de coisas que deixa a sociedade inteira boquiaberta, mas esta não sabe por que está acontecendo isso, meu Deus. Por que o menino faz aquilo? É que esses meninos aí, essa geração aí é muito ociosa, não sei o quê. No meu tempo, o cara fala, né? Bom, no teu tempo era diferente mesmo, mas não esquece que essa geração está sendo criada por alguém. Quem está criando essa geração, hein? São adolescentes, que são os pais deles, são adolescentes também? Não, não é bem assim. A gente tem que entender melhor isso e até onde essa é uma característica de uma geração e até onde isso se estende para outras tantas, talvez, de alguma maneira, responsável por isso, ou com a responsabilidade, pelo menos, de entender por que isso se dá. E isso é uma breve análise, só minha mesmo, mas melhor que quem vai fazer isso seja uma especialista em saúde mental. Por isso que a gente traz ao programa a doutora Marina Matos, ela é psicóloga, e para a gente entender esse comportamento violento, que de tempos em tempos culmina com verdadeiras tragédias em várias partes do mundo e no Brasil também. Doutora Marina, muito bom dia. Bom dia, Daércio. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço em que a gente pode falar sobre esse assunto e também sobre saúde mental de forma geral. Você sabe, doutora, que esses dias chamaram a atenção. Vocês têm falado muito sobre comportamento, falado muito com psicólogos, psiquiatras e tal. Não há outras especialidades para falar? Sim, tem outras. E temos falado com as outras especialidades, eu disse. Mas acreditem, eu posso estar enganado, hein, doutor? Mas acreditem, nunca precisamos tanto, ou nunca foram tão procurados e tão necessários os profissionais que eu vou chamar aqui de comportamento, eu vou chamar, como nos tempos de hoje. Não são as matérias que se repetem. A reincidência se dá na necessidade que parece ser muito maior e que cada vez mais, de certa forma, lota os consultórios desses especialistas. Estou correto ou alguma correção a fazer, doutora Marina? Porque eu sou leigo. Sim, a gente tem percebido um aumento, né, não só dos casos, né, mas também, eu diria, graças a Deus, né, mas um aumento na questão de procurar ajuda. As pessoas estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de buscar ajuda, principalmente com relação às suas emoções, a maneira como estão sentindo, a maneira como estão se comportando. Principalmente nessa questão que a gente tem acompanhado com relação às crianças e os adolescentes. A criança e o adolescente, ele, de certa forma, ele não vai procurar ajuda sozinho. Ele vai vir até um profissional da área da saúde mental, ou mesmo um médico que seja, ou mesmo procurar por um professor na escola, através também das suas famílias.
né? O adulto é mais fácil de procurar ajuda porque ele já tem essa autonomia. A criança e o adolescente não. Muitas vezes ele vem através de um pai, através de uma mãe, através de um familiar, através de um professor. A gente recebe muitos encaminhamentos, né, das escolas, a gente tem recebido muitos encaminhamentos de médicos, né, de toda uma equipe multidisciplinar que hoje agrega ao nosso trabalho, exatamente para a gente somar forças e poder ajudar todas as pessoas que necessitam de ajuda nesse momento. Muitos dos seus colegas que eu acompanho, há uma corrente, pelo menos, que tende a acreditar que este mundo de facilidades, que não testa, que não desafia, como em outros tempos, que não apresenta obstáculos e dificuldades para serem transpostas, um mundo mais fácil, se dá sobretudo a partir das mesmas facilidades conquistadas com o poder econômico. Então eles dizem e levantam lá pesquisas mostrando que nos países mais ricos, predominantemente são marcados por exemplo, no campo dos suicídios, com um número muito maior. Exatamente nos países mais abastados, mais ricos. E há até um estudo aqui que eu vi e falei dele outro dia, de que a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é onde só frequentam lá os filhos de bilionários americanos, essa escola famosa lá, e a de Harvard é notável principalmente pelo grau de conhecimento que se ensina ali, né? E fizeram um comparativo entre comportamentos, vamos dizer assim, de alunos da de Harvard, repito, onde o conteúdo é a característica lá de ser uma escola muito importante, e a de Yale, que é a do dinheiro, do poder, de quem pode ter um filho ali, e descobriram que esses desvarios todos aí se dá muito mais na escola, na Universidade de Yale, vamos dizer assim, das famílias mais abastadas. Você acha que faz algum sentido isso? Se poderia explicar pelas facilidades esses comportamentos todos, e essas facilidades dão um grau de ociosidade e de vazio muito grande, o que leva então a atitudes como essa desse menino nessa escola em São Paulo? Eu diria que os Estados Unidos, por exemplo, assim como você trouxe o exemplo dessa escola, muitas vezes até, eu não vou nem falar antigamente, porque tá mais recente, né? Mas a gente tem visto bastante casos, sempre de exemplos nos Estados Unidos, de escolas realmente que são escolas que têm um público de uma classe social maior, de um poder aquisitivo maior, mas hoje, atualmente, isso não se refere somente a escolas desse nível, né? A gente tem que lembrar sempre que nós estamos lidando com o ser humano, e o ser humano, ele é dotado de emoções, ele é dotado de sentimentos, e por ser dotados dessas capacidades, ele se comporta. Então, seja numa escola que tem um poder aquisitivo maior, seja numa escola pública, por exemplo, a gente está lidando, sim, com seres humanos que estão ali a todo momento, diariamente, reagindo a toda e qualquer situação que eles estão vivenciando. É lógico que lá nos Estados Unidos, muitas vezes a mídia divulga, né, e toma mais evidência, né, nos meios de comunicação, porque culturalmente falando, eles são uma cultura mais fria, eles proporcionam, de certa forma, materialmente falando, coisas a mais para essas crianças, para esses adolescentes, mas do ponto de vista emocional, eles são muito frios, eles são muito distantes, né? Existe uma diferença culturalmente falando da nossa, né? A gente não, a gente é mais afetuoso, o diálogo é maior, né? Nos Estados Unidos isso não ocorre. Então, quando acontece um caso, por exemplo, de uma tragédia, como ocorreu agora recentemente em São Paulo, isso toma muita evidência, né? E aqui no Brasil isso também, agora mais do que nunca, está surgindo e também ficando evidente, porque até então esses casos não aconteciam. Daércio, não chegava assim, né, a essas vias de fato. Os casos de bullying ocorrem, os casos de sofrimento intenso, né, emocional acontecem, mas ficavam ali naquela contingência, dentro da escola.
Uhum. e começou a tomar evidência a partir do momento que essas tragédias começaram a ocorrer. Uhum. Então, eu diria que isso não é somente por questões de classe social, pelo contrário, né? Um adolescente, por exemplo, que tem uma classe social, um nível maior, né, de acesso, ele pode estar vivendo uma situação de muito mais ociosidade do que o menino que frequenta uma escola pública, Uhum. que tem N atividades o dia inteiro para fazer, Uhum. né, e não dá a mesma importância que esse outro aluno daria, Uhum. né? Se não é por esta razão, como dizem alguns, vamos para o que dizem outros, de que a internet coloca nas mãos, muitas vezes precocemente, componentes e assuntos e temas e tudo, que a capacidade intelectual desse pré-adulto, vamos chamar assim, não está preparada para digerir, para assimilar, para entender. E aí, por isso mesmo, então, é muita informação, dizem outros, e informação às vezes desmedida ou imprópria para aquela fase, e a sexualidade vai sendo despertada mais cedo. A menina que menstruava aos 12, 13, menstrua aos 10, hoje dizem porque ela é excitada mais cedo por apelos sexuais de internet. Quer dizer, o componente modernidade, internet, ele pode estar contribuindo com esta situação, mesmo como dizem alguns, ou também a senhora não acredita nisso? Não, eu concordo. Eu também concordo que a internet ela é uma variável que tem facilitado muito para que esses casos ocorram. E assim, eu faço até um apelo aqui, aproveitando o espaço, né, que os pais, de uma forma geral, os responsáveis, né, hoje a gente tem uma característica que a gente tem percebido, né, muito acontecendo de forma muito recorrente, que a gente conta com avós cuidando dos seus netos, tios cuidando dos seus sobrinhos. Então, esses familiares, de uma maneira geral, eu faço um apelo para que cada vez mais conversem com essa criança, com esse adolescente, que fiquem próximos deles no sentido do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo, do que eles estão ouvindo, principalmente no computador, no celular. A gente sabe de escolas que valorizam hoje a questão de ter um celular, de ter um tablet, né, como um recurso, né, a mais para que isso ajude na aprendizagem da criança e do adolescente. Mas a gente também sabe que a internet não só tem os pontos positivos, como tem os pontos negativos, né? E a gente tem que considerar esses pontos negativos e tem que ter muito cuidado do que o seu filho está vendo, do que o seu filho está ouvindo. Hoje eles são muito rápidos, né? Até por uma contingência genética, né? Eles são muito rápidos, eles aprendem muito rápidos, eles entendem, né, a tecnologia de uma forma totalmente diferente daquela que a gente entende. E aí, por conta disso, eles têm um acesso muito grande a essas tecnologias, à internet de uma forma geral. Durante a pandemia, a internet teve um boom de acessos, né? Exatamente porque a gente não tinha o espaço físico, Uhum. a gente não podia estar ali na escola, a gente não podia estar numa praça, a gente não podia estar no convívio de outras pessoas. Então a gente se dedicou ativamente a essas tecnologias. Mas eu considero como trazendo também uma consequência muito grande para a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque eles passaram a ter acesso a determinados conteúdos que não contribuem para a formação deles. Então, daí vem minha próxima pergunta. A culpa é de quem? E eu faço essa pergunta deliberadamente por uma razão, doutora Marina. A gente Uhum. já nasce sob o signo da culpa, né? Depois a nossa religião pode amenizar isso, ou então acrescentar ainda mais, né? Colocar mais culpa ainda. Deixar que a culpa seja o principal quando você vai analisar alguma coisa. É um acidente? A primeira coisa que o cara vai ver, ele nem vai ver se tem alguém para ser resgatado. Quem foi o culpado? Percebe? Em qualquer situação, se na empresa ou acontecer algum... Quem é a culpa de quem? Ninguém vai nos outros aspectos do erro ali cometido, né? Porque
O que nós podemos fazer para melhorar, para isso não acontecer de novo? Isso vem lá no fim de tudo. No começo vem a pergunta de culpa. A culpa é de quem? Então, se essas meninas e meninos estão tão abastecidos assim, não necessariamente de algo tão bom, que pode ser bom, mas também ruim, e tem mostrado a sua face mais nociva também, né? Se é desse jeito, doutora, vamos lembrar aqui que os adultos que abasteceram, que colocaram nas mãos de estudo, a começar pelo desenvolvimento de toda essa tecnologia, redes sociais, um monte de coisa, que a geração ou as gerações anteriores prepararam e entregaram nas mãos exatamente deles, né? Então vamos tentar achar uma meia-culpa nessa história, porque eu vejo muitos adultos só apontando o dedo para a geração dos adolescentes, crianças e tal, olha aqui tá. Mas eles não se veem nessa relação que abasteceu, muitas vezes, indevidamente essas crianças, sabe? Então, até que ponto nós erramos ou fomos responsáveis no momento em que toda essa disponibilidade aconteceu, e aconteceu, por exemplo, na casa desse menino, né? Restante saber como era a convivência, em que tudo isso se dava e alegadamente diz que ninguém sabia. Aí cai dentro de um outro aspecto que a gente não tem mais ouvido as pessoas, eu tenho notado. A gente tem cuidado muito do nosso umbigo. Nas empresas, o cara não quer saber se o cara está com problema, se o desempenho dele não está legal porque está com algum problema e vice-versa. O cara, o trabalhador, o empregado também, ele não tem a menor noção e nem perguntou, escuta, a empresa está passando alguma dificuldade. Sabe, essas relações que a gente não escuta mais, doutora. E eu vejo isso acontecendo embaixo do mesmo teto, né? Até que ponto esta relação que vem dos adultos coloca a culpa nestes em detrimento das crianças e adolescentes, hein? Eu concordo com você, a gente precisa oferecer cada vez mais um espaço para eles, né, de escuta, de acolhimento, favorecer cada vez mais o diálogo. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas não é impossível, né? A partir do momento que você tem uma criança dentro da sua casa, você tem um adolescente, ou mesmo dentro da sua escola, em algum contexto que você esteja lidando com alguma pessoa dessa faixa etária, vamos acolher, vamos proporcionar um diálogo que seja saudável, e que se não for saudável, se não for possível, aí sim procuraremos ajuda, né? Os adultos muitas vezes chegam para mim no consultório dizendo que se sentem muito sozinhos. Eu tô aqui porque você é a última alternativa que eu tenho para poder me ajudar. Eu ouvi isso de uma mãe semana passada, em que ela falava para mim, você é a última alternativa que eu tenho para poder ajudar a minha filha. E eu até conversei com ela sobre isso, eu falei, não vamos colocar isso como sendo eu a última alternativa, né? Enquanto o seu filho estiver aí, enquanto você estiver tendo a oportunidade de estar ao lado dele, não existe última alternativa, pelo contrário, né? Passa muito uma sensação de que devagarinho estamos desistindo, e não podemos desistir, porque eles estão ali precisando da gente a todo momento. Até 18 anos de idade, eles são dependentes, eles dependem da nossa condução, eles dependem da gente como referência. E que tipo de referência eles estão tendo, né, ao longo de toda essa trajetória até os 18 anos de idade? Porque a partir dos 18 anos já é considerado a fase adulta, e aí, teoricamente, né, vamos pensar assim, eles passariam a responder por si próprios. Mas até essa idade, eles ainda dependem da gente, né, enquanto referência, enquanto modelo. Então, a gente pensar muito em que tipo de modelo estamos sendo para eles, né? Exatamente para que a gente consiga contribuir para essa formação enquanto pessoa, enquanto personalidade, né? Enquanto emoção, sentimento, e mostrar também que eles podem contar com a gente, independente de qualquer situação. Sabe, Daércio, a nossa sociedade vive um momento muito delicado,
A nossa sociedade tem valorizado muito sentimentos muito ruins. Então, sentimentos de intolerância, seja religiosa, seja de gênero, sentimentos de raiva, de ódio, e isso tem surgido em vários contextos sociais. Então, é dentro de casa, é na escola, é dentro de uma igreja, é numa praça. Se a gente está num grupo de mães, de pais, que as crianças estão ali, está acontecendo esse tipo de sentimento também. Então, se a gente tem a oportunidade dentro de casa de acolher e de ouvir o que essa criança está sentindo quando ela está fora de casa, podem ter certeza que a gente já está contribuindo de uma forma diferente para que essa criança não se sinta, né, com esse sentimento. A gente não está reforçando esse sentimento dentro dela, né? Mas para isso a gente precisa abdicar aí de algumas horas de celular, dessas coisas todas, e prestar mais atenção, né? Com Porque, certeza, com porque certeza. eu noto assim, nos casos em que a gente vê, de qualquer circunstância tal, de problemas de depressão e tudo mais, olha, eu já vi muitos casos que a família é a última a saber. Ou seja, ninguém percebeu, né? E eu não tô, como no caso desse menino aí, a família não sabia, foi uma surpresa que ele tenha cometido isso tudo lá na escola. Como assim? Né? Algum sinal esse menino deu, mas ninguém captou, não prestou atenção, não percebeu. Ou seja, não está atento, não ouve, não presta atenção. E isso vai para outros ambientes, né, doutora? Não é só para convivência em família, não. Vai para outros campos em que a gente convive aí, em que você tem, eu sou muito amigo dos meus amigos, você não sabe o que o seu principal amigo está passando, então você já vê, né? Você vai no ramo dos negócios, negócio, negócio, negócio o dia inteirinho, ninguém pergunta, você está bem? Eu percebo isso, né? Que nós criamos um mundo absolutamente individualista, né? Isso aqui é observação de jornalista. Se você disser que eu não sou psicólogo, não sou mesmo. Nem psiquiatra, nem analista de comportamento, não sou nada disso. Mas o jornalista, ele tem, por dever de ofício e como característica, se ele quiser se desenvolver bem, o dom da observação das coisas. E a gente nota que o individualismo se tornou algo... E eu creio que a pandemia ainda aumentou ainda mais essa coisa do individualismo. Eu não acho? No momento em que, olha, já havia uma tendência do sujeito achar que se eu tenho um celular, um smartphone, uma conta de Facebook, não sei o quê, eu já estou completo, não preciso mais de ninguém. Naqueles isolamentos da pandemia, afinal foram 2 anos, parece que isso aumentou. A senhora percebeu isso também? Sim, sim. Houve um aumento desse comportamento, né, da questão do individualismo. É como você muito bem colocou, já havia essa tendência, né? A gente já notava, por exemplo, esse tipo de comportamento. Depois da pandemia, isso aumentou muito, né? E eu diria que uma vez que quando a pessoa volta a ter a convivência, né, volta de novo para esses espaços de socialização, as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então, muitas vezes, elas não sabem, né, o que fazer. Por exemplo, se uma outra pessoa tem algo de diferente dela, vamos dizer assim. Sei. Né? E aí isso acaba sendo ruim para a própria pessoa, porque gera um sofrimento. Sim. Né? Agora, desculpa, pode completar. Imagina, se a gente for pensar na questão da adolescência, a adolescência é uma fase da pessoa em que ela é movida principalmente pela questão da identificação. Então, por isso que a gente tem que cada vez mais acolher esse adolescente, porque ele vai se identificar com grupos, com outras pessoas, seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Então, se de repente ele encontrar um espaço em que ele vá se identificar com alguma variável ruim, ele vai acabar seguindo por esse caminho. Olha, doutora, vamos para uma outra etapa da vida, um outro ciclo, que é do adulto. Né? Até aqui a gente comentou sobre o ponto de vista aí dos adolescentes e tal. Aí vamos para o adulto. E aí eu me lembrei aqui, o Beto aqui é o nosso repórter policial, e ele deve ter percebido, Beto, que em crimes nós temos notado uma predominância praticamente aí de rapazes de 18 a 25, no máximo 30 anos, né? Em crimes absurdos. Para não ir muito longe, nem tampouco a um tempo muito distante, vamos lembrar que a última
barbaridade que sensibilizou toda a nossa mata, um latrocínio de um empresário aqui em Matão. E qual era a idade, Beto, por exemplo, desses rapazes? Olha, de 20 a 25 Não é anos. nessa faixa? Isso, nessa fase. A maioria não tinha passagem policial e cometeu um latrocínio. Depois dessa fase adulta, nessa faixa aí, eu noto, por exemplo, que há um alto desejo por consumismo e ostentação, como se esses fossem valores fundamentais, e a família do sujeito não banca isso para ele. Parece que ele então começa a se meter em roubos, furtos e tudo mais, que nesse caso culminou com a morte, então virou latrocínio. Mas quando a gente vê esses crimes, no caso, nessa faixa de idade, parece que eles buscam por abastecer-se de ostentações, de algo que ele não tem, não consegue ter pelo próprio esforço e trabalho, e a família também não, e ele busca, no caso desses criminosos, sob a ação aí um pouco mais grave de crimes, evidentemente, mais sérios. Será que esses desvios todos também têm particularidades de idade, quer dizer? Que agora nós estamos falando de um adulto, doutora. Sim. Sim. A gente tem que levar em consideração que na maioria dos casos, quando acontece um caso como esse, né, de uma pessoa tirar a vida de uma outra pessoa, né, a gente tem que levar em consideração toda a trajetória dela enquanto história de vida. Provavelmente são indivíduos que já têm aí na sua história de vida algum acometimento psíquico, né? Então a gente pode falar assim em casos de transtornos psiquiátricos, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, num transtorno de conduta, ou a gente pode pensar num comportamento de psicopatia, né? A gente pode pensar que existem casos de transtornos psiquiátricos associados. Então, na maioria desses casos, sim, eles existem. E são pessoas que, de certa forma, não buscaram por ajuda, não quiseram ir atrás exatamente para poder fazer um acompanhamento no sentido de não se sentirem da maneira como estavam se sentindo, a tal ponto de se comportarem dessa forma, porque é um comportamento de muito sofrimento, a tal ponto de tirar a vida de outra pessoa, né? Eles acabam infringindo regras, né? Eles acabam, essa noção de perigo, eles acabam não tendo. Então, eles infringem regras, eles não se importam se realmente eles vão ser, falando de uma forma bem básica, né, serem presos ou não. Eles não se importam com a vida do outro, né? É um comportamento muito frio. É o típico de psicopata, que né? Sim, o outro não sim. significa nada para ele. O outro não significa nada para ele, exatamente. E aí existe todo um planejamento para que esses acontecimentos ocorram, né? Então ele se planejou, de certa forma, para que essa tragédia, para que essa situação ocorresse. Muito complexo isso, minha gente, mas eu acho que esse olhar da doutora Marina, essa análise dela, vai acrescentar na gente uma reflexão um pouco mais ampla do que aquela óbvia, quando acontece, como no caso da escola, de a gente achar a culpa é desta geração, isso é problema e tal. E eu acho que a entrevista abre agora essa reflexão para um ponto de vista que pode ser um pouco mais apurado, né? Nós tentamos entender aqui um pouco mais, de modo que a sua crítica, a sua reflexão sobre isso, seja um pouco mais apurada e que os pais, a família, todo mundo se enxergue um pouco naquele absurdo que nós vimos. Ainda que a gente repudie, e tem que ser assim mesmo, que a gente não concorde, a gente tem que se achar no meio daquilo como sociedade ou como família. Eu acho que essa entrevista contribuiu bastante com isso e por isso lhe agradeço muito, doutora Marina. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço aos ouvintes por estarem conosco também até esse momento e agradeço a vocês por sempre estarem oferecendo esse espaço, né, de falar sobre saúde mental, de trazer assuntos
tão significativos e muito atuais, porque as situações do nosso dia a dia estão aí, estão acontecendo cada vez mais casos, existem formas de pedir ajuda, vocês não estão sozinhos. Então, na medida do possível, levar informação, levar conhecimento, falar sobre, também é uma forma de prevenção. Então, mais uma vez, muito obrigado por oferecer esse espaço Nós é que para os ouvintes agradecemos. da rádio. Nós e os ouvintes telespectadores também, que é que agradecemos a senhora. Bom dia, doutora Marina.